Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. O maior medo de todos que já encontraram um cônjuge infiel é que essa história se repita com novos parceiros, e isso não é surpreendente. Depois da traição brutal da minha ex-esposa, fiquei com medo de entrar em qualquer outro relacionamento porque pensei que pisaria no velho ancinho. Mas tudo acabou sendo completamente diferente. Gostaria de poder dizer que exerço grande esforço no meu trabalho, mas a honestidade não permite. Como um programador CNC proficiente, possuo habilidades portáteis que me permitem garantir emprego em qualquer lugar do mundo. Minhas principais tarefas envolvem revisar plantas e criar programas de máquinas para a produção de peças. Raramente me aventuro no chão de fábrica para testemunhar as operações em primeira mão. No entanto, participo de seminários para me manter atualizado sobre os avanços da codificação e colaboro com supervisores para otimizar programas para eficiência e custo-efetividade. Graças à minha educação, meu trabalho é relativamente simples e sem estresse. Aos 40, minha vida reflete minha ocupação em sua tranquilidade. Residindo no litoral pitoresco da Carolina do Sul, aprecio o clima favorável e a camaradagem dos moradores locais. Embora eu aprecie meu estilo de vida atual, reconheço sua impermanência. Se necessário, eu poderia partir rapidamente no meu Mustang, empacotando o essencial em menos de 60 minutos. Eu moro em uma charmosa mini-mansão a poucos passos da praia, embora como inquilino. Meu trabalho me proporciona um estilo de vida confortável, mas é uma equipe pequena com apenas um outro programador e meu chefe está ciente das minhas circunstâncias. Nos últimos 4 anos, desenvolvemos uma amizade e ele frequentemente me encoraja a me estabelecer e criar raízes. Talvez às vezes eu sinta que já fiz isso. Divido minha casa com uma mulher que adoro e por quem faria qualquer coisa, exceto por 2 exceções até agora. Primeiro, apesar de estarmos juntos há pouco mais de 4 anos, não tivemos uma conversa séria sobre casamento. Muitos dos nossos vizinhos presumem que já somos casados, enquanto nossos amigos que nos conhecem se perguntam por que não nos casamos. Segundo, embora ambos apreciemos a ideia de ter filhos e estejamos contentes e saudáveis juntos, evitamos discutir isso seriamente. A noção de filhos tende a cimentar as coisas, e como mencionei, minha vida pode mudar drasticamente em um instante. Sou bastante cético por natureza. Raramente levo as coisas pelo valor de face e tendo a antecipar o pior na maioria das situações. Apesar dessa falha proeminente no meu caráter, os amigos e vizinhos com quem construí relacionamentos próximos parecem gostar genuinamente de mim. Não é incomum que um dos nossos vizinhos me ligue informando que sua esposa está visitando a mãe, então ele está vindo para jantar. E alguns dos nossos vizinhos frequentemente pedem para trocar as tarefas do gramado. Agora, antes que você tire conclusões precipitadas, estou me referindo à prática comum de cortar a grama um do outro durante as férias. Sabe, eu cuido do gramado deles enquanto estão fora, e eles retribuem quando retornam. A associação de moradores da nossa área é bem rigorosa com a manutenção do gramado, especialmente durante os meses de verão, quando as condições quentes e úmidas causam rápido crescimento da grama. No entanto, hoje me pego aproveitando a brisa suave enquanto caminho até meu Mustang. O verão nos deu adeus, e os primeiros dias de outono, embora ainda quentes, estão visivelmente menos úmidos. Enquanto dirijo para minha subdivisão, tiro o pé do acelerador e admiro como o poderoso ruído do motor do Mustang gradualmente diminui para um ronronar suave. Ao entrar na minha rua, avisto um grupo de pessoas se divertindo na praia perto da nossa casa. Uma figura imediatamente chama minha atenção. Ela é uma mulher esbelta e elegante, com cabelos dourados indomáveis ondulando ao redor dela. Suas pernas ágeis entram em ação enquanto ela corre para pegar um frisbee jogado por alguém próximo. Pulando para pegá-lo, ela erra e cai desajeitadamente na areia. Tirando os fios de cabelo do rosto, ela mantém um sorriso radiante o tempo todo.
É esse sorriso que mais me cativa, acompanhado pelo brilho em seus olhos, mesmo de longe. Recuperando o frisbee perdido, ela o joga de volta para seu dono com facilidade antes de ajustar seu maiô. Embora haja pouca necessidade de ajustar a parte de cima, seus seios firmes mal se movem, enquanto a parte de baixo requer atenção constante sobre seu traseiro bem torneado. Mais adiante, um homem e uma mulher sentam-se em um tronco perto do limite entre nossa propriedade e a próxima. Eles não são moradores lá. Conheço nossos vizinhos bem o suficiente para reconhecer isso. Meus lábios se apertam levemente, um suspiro escapa de mim enquanto saio do carro. Conforme me aproximo, observo-os mais de perto. O casal no tronco está preso em um abraço terno, a mulher notavelmente maior, embora não excessivamente. Após uma inspeção mais detalhada, percebo quem ela é, e minha expressão fica ainda mais amarga. Quando olho ao redor, meus olhos a avistam. O homem jogando um frisbee com a mulher menor pega o disco e caminha em direção a outro casal. Ela segue o exemplo, caminhando até um tronco próximo, e ele casualmente passa o braço possessivamente em volta do ombro dela. Eu reconheço esse cenário muito bem. Eu já testemunhei isso antes, e sei como isso se desenrola. Não há necessidade de suportar isso de novo. No entanto, parece que a natureza tem outros planos. Mais cedo, consegui deslizar meu Mustang GT 2012 para dentro da garagem do outro lado da casa sem chamar muita atenção. Mas agora, enquanto eu acelero o motor, seu poderoso V8 exige a atenção de todos por perto. 4 cabeças se viram imediatamente, e uma delas trava os olhos em mim enquanto tento sair da garagem. Finge ignorância, fingindo não notá-la, e começo a dar marcha ré enquanto ela começa a vir em minha direção. Apesar de suas pernas longas devorarem a praia, depois a areia e, finalmente, o pavimento, seu esforço se mostra inútil. 412 cavalos canalizados por 4 rodas de 19 polegadas revestidas com pneus de alto desempenho superam meras pernas humanas todas as vezes. Em apenas 5 minutos, a vibração do meu telefone na cintura me alerta sobre uma chamada recebida no meu iPhone. Tirando-o do bolso, percebo que é ela ligando. Seu rosto alegre enfeita a tela, mas opto por não atender. Sem nenhum destino específico em mente, embarco em um passeio ao longo do litoral, cativado pela beleza cênica. A Carolina do Sul se destaca como um dos tesouros escondidos da América. Suas paisagens costeiras rivalizam com as de qualquer estado atlântico em beleza e charme, mas muitas vezes passa despercebida no centro das atenções. Imagine um estado tão deslumbrante quanto a Flórida, mas sem a presença de traficantes de drogas, aposentados e personagens desagradáveis. Imagine a Louisiana sem seus pântanos característicos. Adicione algumas das casas mais requintadas imagináveis, remova a ameaça de furacões e você terá as regiões costeiras da Carolina do Sul. Quando me mudei para cá, entendi que precisaria evitar as áreas do interior devido ao clima de inverno, do qual meu pônei não gosta. Cheguei aqui há 48 meses com o objetivo de simplificar minha vida. O clima e a queda de neve foram fatores cruciais para mim. De volta ao centro-oeste, de onde eu sou, o clima exigia que eu mantivesse 2 carros, um para o verão com meu pônei, e outro, um Jeep, para o outono e inverno. Gerenciar 2 veículos levou ao aumento dos custos e despesas com seguros em geral. Conforme me desfiz dos elementos desnecessários do meu estilo de vida anterior, meu relacionamento próximo com meu agente da State Farm foi uma das coisas que tive que deixar de lado. Como um bom vizinho, a State Farm se foi. Felizmente, meu seguro com um provedor local aqui é muito mais acessível. Felizmente, minha apólice é nacional, então, onde quer que eu decida me estabelecer em seguida, ela ainda será válida. Eu dirijo até um ponto turístico perto da praia, a aproximadamente 10 milhas de casa. Tirando o meu iPad, procuro um mapa dos Estados Unidos. Enquanto o examino, memórias de 4 anos atrás me vêm à mente quando tropecei naquele bar. Uma garçonete estressada, mais bonita, me perguntou o que eu estava procurando. Luzes suaves, brisas suaves e charme sulista, eu havia respondido. Olhando ao redor do bar, ela então se virou para mim, questionando se havia espaço para mais um. Geórgia parecia ser uma escolha promissora para minha próxima base. Enquanto eu olhava para o litoral,
percebi que era apenas um estado adiante, mantendo muitas das características desejáveis da Carolina do Sul. Comecei a rabiscar uma lista de itens essenciais para a mudança, reconhecendo que seria mais administrável dessa vez com espaço extra. Refletindo sobre a multidão de pertences acumulados nos últimos 4 anos, reconheci a inevitabilidade de deixar alguns para trás. Acho que eu tinha me apegado demais às coisas. Entrei em uma loja e tive sorte. Na parede dos fundos, havia alguns telefones públicos. Com hesitação, disquei para casa, especulando que, se a sorte estivesse do meu lado, ela estaria no chuveiro, no deck ou de volta à praia com seus novos amigos. Não houve resposta, então deixei uma mensagem, que era minha intenção o tempo todo. Chais, é o Paul, afirmei. Voltei para casa mais cedo, mas assim que cheguei, Laurie me ligou com uma emergência, então tive que voltar ao trabalho. Não tenho certeza de quando vou terminar. Você não precisa esperar eu comer ou algo assim. Adeus. Com isso resolvido, decidi ir para a cidade. Dirigi até Charleston e assisti a um filme, o novo Resident Evil. Eu ponderei porque eles ainda se incomodavam com slogans. Eles deveriam apenas atribuir números a eles como fazem nos videogames. Qualquer um que assista ao filme sabe que quando eles terminam em um cliffhanger como esse, haverá outra parcela. Gostei do jantar na minha churrascaria favorita da cidade. A equipe, incluindo os garçons e o gerente, estavam curiosos sobre a ausência de Chais e por que eu estava jantando sozinho. Vou deixá-la saber que você estava perguntando, respondi, desviando habilmente das perguntas deles, mas permanecendo educado. Por volta da meia-noite, voltei para casa sentindo uma onda de felicidade, apesar da casa escura. Quando pisei na varanda e entrei, notei a ausência de luzes. Uma sensação de libertação me inundou. O tempo estava se esgotando, pensei. Em 1 hora eu teria ido embora, deixando tudo para trás sem fazer barulho. Já fiz isso antes, e dessa vez não haverá confrontos dramáticos ou turbulência emocional. Mas isso não significava que eu não sentiria dor. Eu amava Shasta profundamente, mas não conseguia tolerar infidelidade. Eu não precisava de encerramento ou terapia. Eu só ansiava por distância e um novo começo. Corri escada acima e rompi no quarto que dividia com Chais. Pegando alguns carregadores de terno, enfiei rapidamente todos os meus 4 ternos neles. Minhas roupas íntimas, camisetas, shorts e outros itens essenciais foram para uma bolsa de viagem junto com meu estojo de produtos de higiene. Depois de dobrar os carregadores de terno, fui para fora e abri o porta-malas do Mustang. Eles se encaixaram perfeitamente, deixando espaço suficiente para a bolsa de viagem. Correndo de volta para dentro de casa, peguei a mochila restante, junto com todos os meus sapatos sociais e 2 pares de tênis de corrida. Também coloquei uma mala com cabos e conectores para meu iPhone, iPod, iPad e laptop. Olhando para o meu relógio, percebi que apenas 30 minutos haviam se passado, então me dei conta de que tinha esquecido moletom, roupa de corrida e pijama. Outra mochila depois, e cheguei à marca de 45 minutos. Enquanto eu recuava para a varanda para trancar a porta, a poucos momentos da liberdade, ouvi sua voz carregada de lágrimas. Você deixou algo para trás, não deixou? Ela perguntou. A dor em seu tom ressoou mais profundamente do que qualquer outra que eu já tivesse ouvido. Erguendo-se do balanço na extremidade distante da varanda, ela se aproximou de mim. Quando ela emergiu da sombra projetada pelo toldo para o luar, vislumbrei seu rosto. Mesmo na penumbra, o inchaço dos olhos dela era evidente. Ela fungou e ficou parada diante de mim, esperando uma resposta. Resolvi manter uma fachada de confiança. Acredito que tenho tudo, respondi, embora tenha certeza de que esqueci alguns itens, mas se for algo essencial, sempre posso recomprá-lo. E eu? Ela questionou. Você parece gostar daqui, Shasta, eu disse. O aluguel é pago até o fim do mês e tenho certeza de que Laurie estaria disposto a discutir ações futuras com você. Devo ter feito algo realmente terrível, ela soluçou. Esta manhã, quando você foi embora, você me deu um beijo de despedida e me acordou sem motivo. Eu te acordei por um motivo, eu respondi.
Eu te acordei para me dizer que você me ama, mesmo que você nunca tenha dito isso na sua vida, ela deixou escapar. E não fazendo sentido porque A. Eu já sabia disso e B. Se você vai simplesmente sair furtivamente como um covarde à noite quando você pensou que eu não estava aqui, você não queria isso. Shasta, eu comecei. Shasta, não é? Ela perguntou bruscamente. 12 horas atrás, quando eu trouxe seu almoço, você estava em choque e tentou me persuadir a trancar a porta e fazer isso no chão do escritório. 4 horas depois, você estacionou na garagem e foi embora de novo. 30 minutos depois, você ligou e me deixou uma mensagem, o que acabou sendo a primeira vez que você mentiu para mim. Correção, segundo. Quando foi a primeira vez? Perguntei. Foi quando você disse que tínhamos um futuro, ela retrucou, e você foi realmente convincente. Eu acreditei em você. Então eu esperei por você, preocupada com você por 7 malditas horas. Eu chorei esperando que tudo estivesse bem. Sabe, eu já testemunhei situações como essa antes. Um cara se envolve em apostas ou substâncias proibidas, então ele volta para casa, reúne sua família e desaparece na calada da noite sabendo que nunca mais poderá retornar àquela cidade. Eu não entendi por que você estava fazendo isso. Eu só sabia que qualquer que fosse o motivo, não importava porque ficaríamos bem. Pensei que, enquanto estivéssemos juntos, estaríamos bem, ela continuou. Mas então percebi que você não estava me procurando para arrumar minhas coisas. Sentei-me aqui na escuridão, querendo saborear esta varanda uma última vez. Acho que nós dois apreciamos essa varanda expansiva. Você consegue se lembrar de quantas memórias compartilhamos aqui? Nossos olhares se encontraram sob o luar e suas palavras sumiram. Deus, eu me sinto tão tola, ela exclamou de repente. É isso, não é? Pobre e tola Shasta, deitada lá no balanço da varanda com o homem que ela ama. O único homem que ela já amou. Fazendo amor apaixonadamente com ela. Imaginando bem no fundo do coração quando ele finalmente concordará em começar uma família com ela. Eu entendo tudo agora. Por um tempo, pensei que estávamos fugindo de algo ou que você simplesmente lutava com a confiança porque nunca compartilhou seu passado comigo. Mas agora eu percebo que não é sobre confiança ou filhos, é? É a mim que você está rejeitando. Eu sou adequada para você passar uma parte da sua vida e ter intimidade por um tempo. Mas sempre houve uma data de validade no nosso relacionamento, não é? Isso só a fez chorar ainda mais. Shasta, nada do que você está dizendo é verdade, eu respondi. Meu coração está se despedaçando agora mais do que você pode imaginar. Pare de usar esse nome horrível, ela gritou. Estranhos, pessoas que mal conheço me chamam de Shasta. Você sempre me chamou de Chais. Voltar a me chamar de Shasta implica que eu fiz algo que te aborreceu tanto que você não me ama mais e eu não consigo suportar isso. Você percebe que estava me causando uma dor imensa, ela perguntou. Quando acordei de manhã e descobri que você tinha se mudado, senti como se estivesse morrendo. Acredito que você esteja exagerando um pouco, respondi. Então você é um completo idiota, ela retrucou. Você não tem ideia de quem eu sou. Eu parei, incerta sobre como me dirigir a ela. Eu sei tudo sobre você, eu afirmei. Você sabia que você é o próprio fôlego que eu respiro e eu estaria perdida sem você, ela questionou. Você sabia que desde que nos separamos de onde você me encontrou, cada dia tem parecido um milagre? Você percebe que eu preferiria passar o dia trabalhando no quintal e cortando grama com você do que qualquer atividade emocionante ou glamourosa que você possa imaginar. E nossos dias preguiçosos são meus favoritos absolutos. Sabe aqueles dias em que só saímos da cama para ir ao banheiro ou comer alguma coisa? Aqueles dias preguiçosos em que não podemos nos dar ao trabalho de tomar banho, apenas sentados ali trocando pensamentos bobos ou preferências enquanto ambos fedemos. Mas é o nosso próprio cheiro e nós. Sua voz falhou quando as lágrimas brotaram e ela estendeu a mão para mim. Soltei a bolsa, estendendo a mão para ela em troca. Nós nos acomodamos no balanço da varanda, abraçados até que seus soluços diminuíssem. O que eu fiz? Ela perguntou eventualmente. Por favor, me diga. Só me dê mais uma chance.
Prometo que nunca mais vou repetir. Você ainda é jovem, eu respondi. Talvez seja a hora de você seguir em frente. Eu tenho 30, ela disse. Você tem 40 anos. Ninguém nem presta atenção em nós ou se importa. Somos apenas medianos. O que desencadeou isso? E seja honesto. Não me venha com essa de eu estava ocupado no trabalho. Eu fui até seu local de trabalho para ficar com você enquanto você trabalhava até tarde e você nem estava lá. Droga. Eu deveria ter considerado isso, admiti. Por que você deveria? Ela questionou. Por que recorrer a me enganar? Se você quer algo de mim ou precisa que eu faça algo, por que não pede, idiota? Eu te dei meu coração. Eu faria qualquer coisa por você. Agora responda a minha maldita pergunta. O que eu fiz? Fiquei em silêncio. Você sabe que hoje começou como um dia estranho, ela comentou. Descobri que não precisava ir trabalhar, então decidi levar almoço para meu companheiro. Seu outro significativo, eu perguntei. Bem, ela sorriu, eu não posso exatamente chamá-lo de meu marido e se referir a você como meu namorado parece infantil. De qualquer forma, depois de deixar o almoço, levei um pouco de lenha para a praia. Pensei que poderíamos acender uma fogueira quando você finalmente chegasse em casa. Foi quando conheci uma mulher alugando um daqueles apartamentos baratos a algumas quadras de distância. Ela está um pouco acima do peso, mas é gentil. Eu ri disso. Não ria, ela retrucou. Ela é genuinamente gentil. Ela enfrentou muitas dificuldades na vida, especialmente com homens. Ela já foi casada e seu marido simplesmente a deixou. Por que ele foi embora? Eu perguntei. Ela mencionou que eles encontraram dificuldades no casamento e, em vez de tentar resolvê-las, o homem escolheu abandoná-la. Que decepção! Desde que ele foi embora, ela tem enfrentado uma maré de infortúnios e decidiu vir aqui na esperança de localizá-lo e se reconciliar. Isso lhe lembra alguma coisa? Deveria, perguntei. Com certeza, ela afirmou. Eu faria o mesmo se você conseguisse escapar de mim. Eu procuraria por você incansavelmente. Então o homem com quem ela foi vista no tronco, ele era o marido dela? Eu questionei. Não, ele era apenas alguém que ela conheceu no caminho para a praia. Ela é bem sociável, ela comentou. Aquele homem e seu amigo. Você quer dizer aquele que estava ficando muito íntimo de você? Eu interrompi. Os olhos dela se arregalaram. Ah, não, ela exclamou. Paul, não é o que você pensa. É completamente diferente. Ele apenas colocou o braço em volta de mim e eu imediatamente o fiz removê-lo. Eu disse a ele que estava com alguém e se ele não pudesse respeitar isso, então ele teria que deixar nossa praia. Eu nunca te trairia assim. Eu te amo, você sabe disso, certo? Você tem que acreditar em mim. Eu juro. Vou pedir para Michelle falar com você. Ele tirou a mão assim que pedi. Estávamos apenas jogando frisbee. Paul? Eu não faria isso com você. Ela estava ficando histérica e comecei a perceber que talvez eu tivesse tirado conclusões precipitadas. Tudo bem, acho que acredito em você. Eu cedi. Não, vou pedir para Michelle confirmar, ela insistiu. Você me conhece. Não quero envolver Michelle, interrompi. Confio muito mais em você do que nela e você também não deveria confiar nela. Por que não? Ela perguntou. Porque ela te alimentou com um monte de mentiras, eu retruquei. Ela me puxou para o balanço da varanda e segurou minha mão. Como você pode ter tanta certeza de que ela estava mentindo? Ela perguntou. Admito que você estava certo sobre ela beijar aquele cara que ela acabou de conhecer. É muito estranho se ela está realmente tentando encontrar o marido, mas quem sabe, talvez. Não estou alimentando nenhuma dúvida, eu rebati. Se nós terminássemos e você estivesse me procurando como você disse, Paul, confie em mim, ela interrompeu. Você não vai escapar de mim por nenhuma razão. Eu não faria nenhuma tolice para te perder. Mas hipoteticamente falando, eu comecei. Como o desentendimento que tivemos antes, ela interrompeu, ao que eu assenti.
Se você estivesse supostamente me procurando para se reconciliar, você estaria correndo por aí se beijando e quem sabe o que mais com cada cara que você encontrasse na praia, eu questionei. Imagino que você esteja certa, ela concedeu, apertando minha mão. Eu só pensei que ela estava sendo amigável. Eu sei que estou certa, eu afirmei. E deixa eu te dizer, querida, nenhum cara quer ficar com uma mulher que é muito amigável. Podemos brincar com elas, ser amigáveis de volta, mas não vamos nos comprometer com elas. Elas sempre acabam ficando com alguma estranha que não percebeu que elas eram apenas amigáveis. Além disso, continuei, enquanto ela descansava os pés no balanço e se alinhava contra mim. Michelle não é apenas amigável, ela é totalmente promíscua. Shasta sentou-se e olhou para mim. Mesmo na luz fraca lançada pela lua do caçador, eu pude discernir o arregalar de seus olhos. Você a reconhece, não é? Ela perguntou. Lembra do homem que ela está procurando? Eu perguntei. Ela assentiu, fazendo com que seu cabelo indomável caísse em cascata sobre seus ombros, uma visão que eu nunca me cansava de testemunhar. Você se lembra do cara que a abandonou, aquele que você rotulou de perdedor? Eu perguntei. Sou eu. Não, você não está, ela respondeu, quase ronronando enquanto apertava meu braço e se aninhava mais perto do meu lado. Pare de provocar, Paul, sentei-me, ajustando sua postura também. Mencionei que o nome completo dela era Michelle Holly Williams, expliquei. Nós duas temos a mesma idade. Crescemos apenas 2 portas de distância em Dryden, Michigan. Depois que me formei na faculdade, nós nos casamos. Nosso casamento durou 14 anos. Nós morávamos em Dryden e eu viajava para Saginaw para trabalhar todos os dias. Essa viagem consumia quase 2 horas em cada sentido, de manhã e à noite. Eu saía de casa às 5 da manhã para chegar ao escritório às 7 da manhã. Meu dia de trabalho terminava às 3h30, dependendo do trânsito, eu geralmente voltava para casa às 5 ou 5h30. O trajeto totalizava um pouco mais de 100 milhas em cada sentido. Eu sugeri me mudar para o interior algumas vezes, mas Michelle estava inflexível sobre ficar onde estava porque todos os nossos amigos estavam lá. Eu nunca entendi direito. Levei 14 anos para perceber o quão amigável Michelle podia ser. Claro, houve alguns episódios de bebedeira em que ela beijou alguém ou permitiu toques inapropriados, mas no geral eu acreditava que nos amávamos. Essa crença persistiu até o dia em que a energia acabou na usina e eu cheguei em casa 2 horas mais cedo. Entrando na garagem, entrei e encontrei um dos meus vizinhos sentado nervosamente na minha sala de estar. O pensamento inicial que passou pela minha cabeça quando entrei no meu quarto e encontrei Michelle abrindo as janelas e separando suas roupas foi: o que eu teria descoberto se o sistema de escapamento do meu carro não fosse tão barulhento? Steve foi embora e Michelle apenas olhou para mim. Ela perguntou por que eu estava em casa tão cedo e eu a informei sobre o apagão. Enquanto conversávamos, outro vizinho, Jim, apareceu. Ele pareceu surpreso em me ver também. Ele pediu emprestado nosso cortador de grama e eu o direcionei para o galpão onde ele estava armazenado. Michelle ficou chateada com isso. Por que você permite que as pessoas usem o que quiserem do nosso? Ela exclamou. Jim nunca se incomodaria em ter seu próprio cortador de grama se ele pudesse pegar o nosso emprestado toda semana. Eu só empresto coisas que não são importantes, eu respondi. Michelle assumiu o comando e preparou o jantar. Nós apreciamos nossa refeição antes de eu sair para minha corrida noturna. Ao retornar, caminhamos até o lago e admiramos as estrelas. Mais tarde naquela noite, abordei o tópico da satisfação de nossa vida com Michelle e ela afirmou seu contentamento. Ela expressou sua felicidade me beijando apaixonadamente, insinuando a possibilidade de intimidade perto do lago, um cenário que havíamos vivenciado inúmeras vezes antes. Dada a nossa idade e nossos 30 e poucos anos, ela insinuou a perspectiva de começar uma família. No entanto, fingi exaustão e recusei. No dia seguinte, saí do trabalho mais cedo mais uma vez. Localizei um advogado de divórcio em Saginaw, perto da fábrica, e o instruí a iniciar os procedimentos. Meu objetivo era um divórcio direto e sem culpa, com cada um de nós seguindo caminhos separados.
A papelada era relativamente simples e levou apenas alguns dias para ele prepará-la. Não subestimei a inteligência de Michelle. Esperei algumas semanas, mantendo nossa rotina habitual para permitir que ela voltasse aos seus próprios hábitos. Então, aproximadamente 3 semanas depois de minhas suspeitas terem surgido, saí do trabalho 3 horas mais cedo. Estacionei a cerca de 1 milha de casa no shopping e corri para casa pela floresta. Fui até a porta destrancada e entrei em casa o mais silenciosamente possível. Eu estava ali com meu telefone na mão, colocando na mesa para capturar essa cena da minha esposa me traindo com Steve perto da lareira. Faltava o fervor e a intensidade que são frequentemente associados à traição. Não era loucura ou acrobacia, era apenas um homem íntimo de uma mulher. Na verdade, esse aspecto me causou mais dor do que qualquer outra coisa, mas o comportamento descuidado deles me fez pensar que eles têm feito isso por muitos anos, o que indica que isso não importa muito para eles. Eu vi que Steve finalmente tinha terminado. Ok, você terminou, ela o informou. É melhor você ir embora, caso Paul volte cedo de novo. Por que você está tão irritada? Ele perguntou. Ele não dorme comigo desde a última vez que chegou cedo em casa, ela respondeu. Acho que ele suspeita de algo. Enquanto falava, ela olhou para cima e nossos olhos se encontraram. Ah, não, ela murmurou suavemente. Steve virou a cabeça lentamente até que nossos olhos também se encontraram. Sinto muito, amigo, ele disse. Não tenho palavras suficientes. Seja o que for, diga a Kelly, eu instruí. Paul, nós realmente precisamos envolvê-la nisso? Ele reclamou. Isso vai deixá-la chateada. Steve, vista-se e vá embora, eu disse. Michelle e eu precisamos conversar e eu preciso arrumar minhas coisas. Peguei meu telefone da mesa e parei de gravar. Steve juntou suas roupas e quando ele veio até mim, eu bati nele. Bati o mais forte que pude. Houve um estalo repentino e uma onda de dor atravessou minha mão. Steve estava esparramado no chão, na minha frente, como um boi abatido. Liguei para o 911 e pedi uma ambulância, então apertei minha mão vigorosamente na esperança de aliviar a dor. Tirando uma briga em um piquenique há muito tempo, eu não bati em ninguém desde o ensino fundamental, e minha mão latejava miseravelmente. Steve recuperou a consciência antes da ambulância chegar, lutando contra a dor toda vez que tentava falar. Minha mão também estava inchada. Michelle sentou-se perto, em silêncio e balançando a cabeça. Liguei para Kelly e contei a situação a ela. Ela desabou do outro lado da linha, se recusando a ir ao hospital e instruindo Steve a encontrar outro lugar para morar. Recomendei que ela contratasse o mesmo advogado que eu estava usando se ela decidisse se divorciar dele, pois seria mais econômico para ela, já que toda a pesquisa e as evidências já haviam sido tratadas. Enquanto eu abordava o assunto do nosso divórcio, Michelle se levantou abruptamente e começou a chorar. Pedi licença para ir à cozinha buscar gelo para minha mão. Parecia que Michelle estava em estado de choque, pois nem se dera ao trabalho de se vestir. Enquanto isso, Kelly e eu ficamos no telefone por mais de 1 hora. Passei parte da conversa tranquilizando-a de que nada disso era culpa dela, enfatizando que ela era vítima nessa situação. Tudo o que ela tinha feito era incansavelmente prover para Steve, que era preguiçoso. Apesar disso, ela continuou sendo uma mulher atraente que, sem dúvida, encontraria um parceiro melhor, alguém que apreciaria seu trabalho duro. No final da nossa ligação, senti que ambos os nossos humores tinham melhorado. Mais tarde, Michelle tentou se desculpar comigo, mas eu não estava pronto para aceitar ou conversar com ela. Recuperando a pasta contendo os papéis do divórcio do meu carro, entreguei-os a ela e pedi sua assinatura. Sua expressão incrédula sugeria que ela achava que eu era irracional. Paul, ela exclamou. Você não pode estar falando sério sobre isso. É a primeira vez na minha vida que faço algo assim. Estamos casados há 14 anos. Você não pode querer seriamente estragar tudo por nada. Eu sei que dói, mas não acho que você esteja pensando claramente. Eu te amo. Você me ama? Nós conversamos sobre ter um bebê. Isso vai passar e não vai acontecer de novo. Todo mundo merece uma segunda chance. Michelle, pare de mentir.
Eu surtei. Aconteceu por um motivo. Isso vem acontecendo há muito tempo. Você foi apenas descuidado porque continuou por tanto tempo que ninguém te pegou. Percebi o que estava acontecendo há 3 semanas quando voltei para casa durante o eclipse. É por isso que esperei até que você tropeçasse de novo. Você mesmo disse. Você disse a Steve que acha que eu suspeitava de algo porque não queria ter intimidade com você. Então você estava ciente disso no último mês? O que é? Ela perguntou. Eu assenti. Então por que você não disse nada? Não é de se espantar que não tivéssemos um relacionamento íntimo. Você simplesmente deixou ele continuar assim. Você deveria ter dito algo para que pudéssemos resolver isso. Daquele dia em diante, eu me sinto terrivelmente culpado. Você simplesmente não se sentiu culpado o suficiente para parar, não é? Eu retruquei. Ela baixou a cabeça e começou a chorar novamente. E quanto a não dizer nada, eu já te disse que só deixo as pessoas usarem coisas que não importam. Naquela época, eu estava ao volante de um Mustang GT04 com quase 200 mil milhas. Entrei no carro e saí de casa em direção à cidade, onde desfrutei de uma refeição agradável em um restaurante local. Enquanto estava lá, ouvi alguns amigos conversando sobre Steve passando por uma cirurgia no maxilar, suas risadas sugerindo que a fofoca já estava se espalhando pela cidade. Ao retornar para casa por volta das 19 horas, Michelle me esperava, acompanhada não apenas por seus pais, mas também pelo ministro da igreja local que eles trouxeram. O pai de Michelle se aproximou de mim diretamente, afirmando que eles estavam presentes para discutir a salvação do meu casamento. Eu simplesmente ri e entrei em casa. O reverendo então pediu que eu me juntasse a ele para alguns minutos de oração. Eu o encarei com ceticismo, reconhecendo a tática do meu primeiro ano de psicologia na faculdade. Em situações novas ou potencialmente hostis, o objetivo é estabelecer um terreno neutro, visando a paridade, se não uma vantagem sobre o adversário. Uma sessão de oração comunitária transformaria minha casa em um ambiente mais imparcial, e o reverendo que lidera a oração o estabeleceria como uma figura autoritária nesse cenário. Eu passo, respondi. O que os traz aqui? Bem, o senhor e a senhora Williams me informaram que você e Michelle têm passado por algumas dificuldades conjugais. Eles também sugeriram que talvez por meio da minha intervenção, o senhor pudesse ajudar a guiar vocês dois jovens maravilhosos de volta à harmonia conjugal. Não estou interessado, respondi enquanto me dirigia para o quarto para começar a fazer as malas. Filho, o que você quer dizer com não estou interessado? Ele perguntou. Michelle e seus pais ficaram surpresos. As coisas não estavam se desenrolando como eles esperavam. Quando comecei a esvaziar minhas gavetas, o pai dela chegou ao seu ponto de ruptura. Paul, você pode, por favor, parar e pelo menos nos mostrar a cortesia de sentar para discutir isso como indivíduos civilizados, ele gritou. Coloquei a pilha de roupas na mala e sentei na cama. Olhei para Michelle, depois para cada um dos pais dela, guardando meu olhar para o reverendo por último. Posso lhe dar 5 minutos, declarei friamente. Você está casado há 14 anos, minha sogra comentou. Claro. Tem um filme chamado Gone in 60 Seconds, eu interrompi. Nele, Nicolas Cage interpreta um ladrão de carros. A premissa gira em torno de roubar carros. Ele era tão habilidoso que conseguia roubar qualquer carro, independentemente da marca ou sistema de segurança, em menos de 60 segundos. Minha estratégia aqui é semelhante, continuei. Meu objetivo é sair dessa situação e dessa fase da minha vida o mais rápido possível. Posso não conseguir 60 segundos, mas certamente posso fazer 60 minutos acontecerem. Nos últimos 14 anos, amei e apoiei sua filha. Eu a amei até 3 semanas atrás, hoje, quando descobri que ela estava me traindo. Ambos os pais de Michelle engasgaram audivelmente, indicando que ela não havia revelado a história inteira para eles. A casa inteira cheirava a intimidade. Havia um homem, um dos meus antigos amigos, na minha sala de estar tentando fingir casualidade. Michelle estava no meu quarto tentando ventilar o cômodo abrindo as janelas. Não a confrontei então porque não tinha provas. Dei a ela margem de manobra suficiente para se incriminar.
Esperei até que ela acreditasse que estava livre, e então voltei para casa, inesperadamente hoje. Peguei meu telefone, abri o vídeo e o mostrei para eles. Voltei para casa e encontrei isso, expliquei. A mãe de Michelle desviou o olhar enquanto seu pai ficava visivelmente chateado. Estava claro que ele se sentia enganado por ter intervindo para proteger sua filha apenas para descobrir que havia sido enganado. O reverendo sugeriu que eu parasse o vídeo. Não se trata de atribuir culpas, ele afirmou. Sabíamos que havia um problema ao entrar nessa situação. Agora precisamos entender melhor e encontrar uma solução. Também precisamos entender a causa subjacente. O que leva uma mulher que te ama o suficiente a salvar um casamento a esse ponto? Somos todos humanos, meu filho, sujeitos à tentação. O tempo é essencial, pai, eu interrompi. Vamos concluir isso rapidamente. A primeira parte, proponho um divórcio rápido e sem culpa. Ativos divididos igualmente. Michelle fica com a casa e o carro, quitados. Eu fico com os meus. Dinheiro e investimentos divididos igualmente após a dedução do valor da casa. Basicamente, ela fica com a casa, o carro e alguns fundos enquanto eu saio da cidade para começar de novo. Se ela assinar agora, podemos evitar o tribunal. É um ganha-ganha para todos os envolvidos. Se não procedermos dessa maneira, as coisas ficarão desagradáveis. Teremos um divórcio altamente divulgado em nossa pequena cidade, onde entrarei com um pedido de infidelidade. A reputação dela e da família dela serão arruinadas, e apesar disso, ainda teremos que dividir tudo porque, independentemente da decisão do juiz, Michigan segue as leis de propriedade comunitária. Mas Paul, e se eu não quiser o divórcio? Michelle disse. E se eu te amar e quiser continuar casada? Então você não deveria ter ficado com Steve e com quem mais você estava envolvida, eu respondi. Não é isso que eu desejo, disse Michelle, assinando os papéis com raiva. E eu vou te dar um tempo para se recuperar. Eu sei que te machuquei, mas eu te amo, Paul, e vou te reconquistar. Assim que Michelle me devolveu os papéis, ela começou a discutir a possibilidade de começar de novo. Talvez pudéssemos voltar ao começo e tentar namorar de novo. Eu ri, percebendo que já fazia 49 minutos desde que comecei a fazer as malas. Os pais dela estavam diante de mim, suas mãos se contorcendo de tristeza enquanto o relógio marcava 53 minutos. O reverendo ofereceu orações, suas palavras ecoando enquanto o relógio marcava 56 minutos. O rugido do meu poderoso motor V8 perfurou o silêncio da noite enquanto eu soltava o freio de mão em 58 minutos e 14 segundos. Aos 59 minutos, eu estava acelerando na estrada em direção a um novo capítulo, sem nunca olhar para trás. Por um tempo, fiquei a par das fofocas da cidade e dos casos de Michelle. Carrie se divorciou de Steve, que logo se viu sem teto e eventualmente desapareceu sem deixar vestígios. Michelle inicialmente sucumbiu à depressão, mas logo mergulhou em um frenesi de festas. Levou 1 ou 2 anos para que ela esgotasse suas finanças por meio da folia, o que lhe rendeu a reputação de pária da cidade. Ninguém com dignidade se associaria a ela, e enquanto alguns homens a visitavam clandestinamente nos fins de semana, eles a evitavam à luz do dia. Depois disso, perdi todo o contato com ela. Sabe, eu realmente não me importava em acompanhar o que estava acontecendo na vida dela. Foi há alguns anos quando cheguei a um ponto em que parei de prestar muita atenção ao que estava atrás de mim. Meu foco estava no que estava ao meu lado e à minha frente. Cerca de 1 mês depois de deixar Michigan em direção ao sul, entrei em um bar no Tennessee, e foi aí que tudo mudou para mim. Entrei me sentindo deprimido e desconfiado de todos, mas quando saí, ainda estava deprimido. Mas havia um lampejo de esperança. E desde então, nunca olhei para trás, expliquei. Shasta ponderou. O que provocou essa mudança significativa? Ela piscou aqueles olhos grandes para mim e sorriu. Ela sabia exatamente quando eu a conheci. Talvez você devesse confiar um pouco nela, seja ela quem for. Talvez ela compartilhe sentimentos semelhantes em relação a você. Talvez, agora que ela está ciente do que ocorreu, ela compreenda por que você está tão apreensivo. Mas, para ser franco, Paul, você a feriu profundamente hoje.
Hipoteticamente falando, nos 4 anos em que você está com essa nova mulher, ela não pensou em ser infiel a você nenhuma vez. Não houve nenhum incidente de intoxicação para ela. Se você tivesse observado por apenas 10 segundos, você a teria visto mover o braço daquele cara do ombro dela. O toque dele parecia queimar meu ombro. Quero dizer, o dela. Simplesmente não pertencia ali. Ela olhou para mim e eu pude discernir a tristeza em seus olhos. Realmente a doeu que você pudesse descartar insensivelmente os últimos 4 anos e todo o futuro dela com o homem que ela ama sem nem mesmo permitir que ela se explicasse. E há uma parte dela que questiona como você pôde se divorciar de Michelle depois de todo esse tempo sem falar com ela também. Você não queria entender por que ela fez isso? Eu respondi friamente, não. Porque ela fez isso é irrelevante. O que importa é que ela fez isso. Ela me traiu. Ela violou nossos votos de casamento. Votos de casamento são semelhantes a um contrato. Quebre o contrato e ele será anulado. As razões por trás da quebra são inconsequentes. Talvez isso lhe desse consolo explicar, mas, francamente, não dou a mínima para o consolo dela. Ela traiu, então nosso casamento acabou. Já ouvi todas as desculpas antes e nenhuma tem peso. Ela traiu. Terminamos. Fim da história. Você ainda guarda muito ressentimento em relação a ela, ela observou. Talvez encontrar um encerramento ajudasse. Não preciso de encerramento, sorri. Eu nem tinha pensado naquela mulher enganadora até vê-la na praia. Ela não faz mais parte da minha vida, então suas justificativas e motivos são irrelevantes. Ela simplesmente não é alguém em quem você pode confiar. Vamos entrar na casa agora, ela perguntou, ou você ainda vai me abandonar? Eu simplesmente sorri para ela, ponderando sobre o que eu realmente sentia por ela e o erro que quase cometi. Levantando-me, peguei a mão dela. Não, ela sorriu. Me carregue. Larguei minha bolsa de ginástica e a peguei nos braços. Shasta pesava apenas cerca de 100 libras e eu a carreguei sem esforço para dentro de casa, fechando a porta atrás de nós. Levei-a para cima e a joguei na cama. As próximas horas foram inesquecíveis. Paul, acorde, Shasta estalou. Eu estava pensando. E quanto a, eu gemi, percebendo que ainda estava escuro. Olhando para o meu relógio, notei que eram apenas 5 da manhã. Você acha que Michelle estava me enganando? Ela perguntou. Considere isso. Qual a probabilidade de ela acabar no mesmo estado que o ex, tropeçar em uma praia particular onde não deveria estar e, então, coincidentemente, encontrar a mesma mulher com quem o ex está destinado a se casar algum dia? São muitas coincidências. Parece suspeito, respondi. Mas não pense muito nisso. Vamos focar em nossas próprias vidas. Somos divorciados. Ela não tem nenhuma reivindicação sobre nenhum de nós. Mas qual era o motivo dela? Chase questionou. Ela esperava que eu compartilhasse você com ela? Ou ela me via como insignificante? Ela realmente achou que eu ficaria parado enquanto ela tentava te conquistar? Chase, esqueça, eu insisti. Eu te amo. Ela é irrelevante. Shasta sentou na cama com a boca aberta e pensei que ela poderia estar tendo um ataque cardíaco. Tentei voltar a dormir. O que você acabou de dizer? Ela perguntou. Eu murmurei que Michelle não importa, eu murmurei. Não, antes disso, ela sorriu. Você confessou seu amor por mim? Não faça alarde sobre isso, eu respondi. Você nunca disse isso antes, ela notou, sua voz parecendo se elevar. Eu sempre digo que te amo e sempre presumo que você me ama, mas esta é a primeira vez que você realmente disse isso a si mesmo. Diga de novo. Retiro o que disse, eu me retratava. Ela se inclinou e me cobriu de beijos até chegar às minhas bochechas. Ai, ela exclamou. O que é essa coisa espinhosa no seu rosto? É arame farpado? Vá raspar e volte para a cama para que eu possa voltar a beijar você. Acabamos tomando um banho cedo juntos que durou o dobro do tempo. Paul, Shasta retrucou, eu desejo as nádegas roliças dela. Acredite em mim,
querida, as nádegas dela não te elogiariam. As suas são ótimas. O dela nem combina com ela. Já vi cavalos e burros com outros menores, respondi, tomando meu café. Desejo desesperadamente suas nádegas, Shasta sibilou. Chais, eu não sabia que você se sentia atraído por mulheres, comentei. Zombe o quanto quiser, ela disse séria. Mas aquela mulher agiu como se eu nem existisse. Ela realmente acredita que pode entrar, me empurrar para o lado e reconquistar você. Fui trabalhar naquele dia e Shasta me ligou várias vezes. Quando voltei para casa, ela parecia prestes a explodir. Adivinha quem vem para o jantar? Ela disse animadamente. Sidney Poitier, eu brinquei. Quem diabos é esse? Ela perguntou. Não, Michelle, sua ex-esposa gordinha e intrigante. E ela ainda está brincando. Acabei de olhar para ela. Por que você está dizendo? Comecei. Ela ainda não revelou sua identidade ou revelou que conhece você, ela explicou. Então brinquei com os animais por um tempo. Convidei-a para minha casa e comemos um lanche no terraço. Garanti que Dana também estivesse no terraço dela. Se você duvida de mim, pode perguntar a ela. Não havia homens aqui, só eu e a bunda gorda. Eu sei o quanto você está com ciúmes agora que confessou seu amor por mim e tudo mais. Pensei que tinha voltado atrás, interrompi. Ela retrucou. PPS, o que diabos é um PPP em Cuba? Perguntei. Não em um cubo, ela sorriu. Você sabe que eu odeio matemática. PPP significa I. Eu sou sua xoxota pessoal. Então suponho que PPP tem algo a ver comigo, perguntei. Futuro pai orgulhoso, ela sorriu. O que tudo isso tem a ver com Michelle? Eu insisti. Você vai descobrir depois do jantar, ela sorriu. Precisamos ir às compras depois que ela for embora. Cerca de 1 hora depois, Michelle chegou à porta. Chais a recebeu enquanto eu estava envolvido em meu treino e atualizando as notícias. Entrando na sala de estar, descobri Chais e Michelle sentadas lá. Fingi ignorar sua identidade e então me virei. Paul, querido, você está sendo indelicado, observou Chais. Michelle é minha amiga. Chais, exclamei dramaticamente. Michelle é minha ex-esposa. Chais pareceu chocada. Eu não tinha ideia, querida, ela gaguejou, sua atuação merecia um Oscar. Nem eu, admitiu Michelle, sua performance deixou a desejar em comparação. Quais são as chances? Você está parecendo bem, Paul, ela comentou, se aproximando de mim. E você parece ter engordado um pouco. Eu retruquei. Certamente você não está mais guardando todo esse ressentimento, ela marcou. Por quê? Por que estou assustada? Você tem uma casa linda e uma mulher que se importa com você. Deixe o passado para trás. Siga em frente. Aqueles que esquecem o passado, comecei. Na verdade, não desejo esquecer o passado, ela interrompeu. Mas agora que estamos aqui juntos, há coisas que eu gostaria de discutir com você e talvez tirar do meu peito. Nós nunca abordamos minhas ações. Além de me aliviar desse fardo, pode servir como uma lição para Shasta aqui. É Shasta, retrucou Chais. Enquanto Chais servia a comida, nos reunimos ao redor da mesa. Michelle iniciou uma conversa dizendo, você sabe que eu me importo profundamente com você, e estou ciente dos seus sentimentos por mim. Você se esforçou muito para me fornecer tudo o que eu desejava. Parece, no entanto, que não foi o suficiente, interrompi. Excedeu minhas expectativas, ela rebateu. Se eu pudesse voltar no tempo, nunca repetiria esse erro. O problema em parte vinha do nosso ambiente e em parte de mim. Parecia que a vida estava parada ali. Era tranquilo, sim, mas também sem graça. Você estava ocupado com o trabalho, Paul, lidando com desafios relacionados ao trabalho, cumprindo cronogramas de produção, entretendo clientes de fora da cidade que visitavam a fábrica. Você tinha muita coisa para fazer. Enquanto isso, eu não tinha nada. Passei dias inteiros esperando você voltar, esperando por alguma emoção, ela continuou. De vez em quando, alguém aparecia durante o dia.
Steve estava em um barco parecido, desempregado e sem habilidades. Talvez com a renda de Kyle e a hipoteca quitada, eles estivessem contentes em continuar à tona sem que ele procurasse emprego ativamente. Steve e eu não nos envolvemos até cerca de um ano antes de você descobrir, então não é como se eu estivesse te traindo por muito tempo. Na verdade, tudo começou quando você deu um soco naquele cara no piquenique de 4 de julho. Você se lembra, eu estava bêbado e ele me apalpou. Você deu um soco tão forte que ele vomitou. Ele também estava bêbado. De qualquer forma, quando você voltou ao trabalho na segunda-feira, ainda bravo comigo, Steve veio devolver a tigela de ponche que eu tinha emprestado para Kali. Nós conversamos e ele mencionou o incidente no piquenique, ela disse. Então esses são os seios que fizeram o pobre Ralph vomitar seu churrasco, ele riu. Eu me pergunto se Paul apareceria magicamente se eu os tocasse também. Antes que eu percebesse, ele começou a me tocar, ela disse. E nós dois tínhamos expressões estúpidas em nossos rostos. Era só uma brincadeira. Steve não significava nada em sua vida sem Kali, e minha vida mudou também desde que você foi embora. De qualquer forma, foi uma faísca. Mas levou semanas até que realmente nos tornássemos próximos. Eu sabia que era errado, mas a ideia de um cara me querer tanto que ele estava disposto a arriscar seu casamento era excitante. E como eu mencionei, minha vida era bem mundana. Além disso, eu tenho engordado, então é bom saber que alguém além de você me acha atraente. Quando finalmente tivemos relações sexuais, foi emocionante, mas apenas porque foi com um homem diferente. Você foi o único homem com quem tive intimidade, e simplesmente pareceu diferente. Com o tempo, tornou-se bastante mundano também, mas era melhor do que ficar sentada sozinha o dia todo assistindo novelas. Se eu tivesse suspeitado por um momento sequer que isso colocaria nosso casamento em risco, eu nunca teria feito isso. O pensamento passou pela minha cabeça várias vezes. O que aconteceria se você descobrisse? Eu estava convencida de que você me perdoaria. Paul, você sempre professou seu amor por mim e disse que faria qualquer coisa por mim. Eu realmente acreditei que você me daria outra chance. Se eu soubesse o contrário, teria lutado mais. Lembre-se, eu disse a você, mesmo depois de assinar os papéis, que voltaria para buscá-la. Nunca imaginei que chegaria tarde demais e você estaria com outra pessoa. Depois que você partiu da cidade, entrei em um estado de depressão. Eu lutei para navegar pela vida sem você, especialmente considerando que você tinha me deixado a casa. Mais tarde, meu advogado esclareceu que eu agora era o único dono da casa, com sua parte deduzida do meu saldo bancário. Consequentemente, você recebeu uma quantia maior de dinheiro do que eu. No primeiro ano, gastei descuidadamente o dinheiro que nós, ou melhor, você, levamos anos para acumular. Eu ingenuamente esperava por excitação e talvez seu retorno. No entanto, você nunca retornou. Comecei a procurar outro parceiro e encontrei muitos homens. Eles me usavam para intimidade e consumiam meu álcool, nenhum deles me levava a sério ou me tratava com respeito. Nenhum deles nunca me levou para um encontro adequado, e a maioria se recusou a ser vista comigo em público. Eu basicamente me tornei o bode expiatório da cidade. Eventualmente, percebi que estava rapidamente esgotando meus fundos enquanto negligenciava responsabilidades que você antes cuidava, como manutenção do carro, seguro e impostos. Fui até pego dirigindo sob influência de álcool e drogas sem seguro, pois a apólice havia expirado. Quando os impostos vencidos da casa, que eu não pagava desde sua partida, venceram, a propriedade acabou em um leilão de impostos. De repente, fui forçado a me mudar, pois nossa casa foi colocada à venda. Eu me vi em uma situação difícil, sem nenhuma solução à vista. Eu não conseguia acessar nenhum fundo sem vender a casa, pois tinha esvaziado minha conta bancária. No entanto, vender a casa não era viável sem liquidar os impostos primeiro. Eu estava perdido sobre o que fazer. Por fim, o condado leiloou a casa, deixando-me sem lugar para ficar. O novo dono se recusou a me deixar alugá-la. Kylie também nunca perdoou Steve. Ela seguiu seu conselho e levou seu tempo para encontrar alguém que a tratasse bem. Nenhum deles quer nada comigo agora.
Eles descobriram Steve no inverno passado, congelado até a morte em uma cabana que ele havia invadido nos arredores da cidade. Ele estava morto há meses quando o encontraram. Isso foi um chamado para mim. Eu não queria encontrar o mesmo destino. Então, peguei dinheiro emprestado com meus pais e vim aqui para localizar você. Ouvi de algumas pessoas na cidade que você estava empregado na fábrica aqui perto. Eu não esperava vir aqui em vão. Você já encontrou um novo cônjuge. Bem, foi bom colocar o papo em dia, Paul. Acho que vou tentar voltar para o norte. Talvez meus pais me acolham por um tempo. Tudo bem, obrigado por compartilhar, respondi. Vejo você por aí. Ah, e mais uma coisa, ela acrescentou. Sasha, nunca traia Paul. Ele não vai te perdoar. Eu nunca faria isso, afirmou Chase. Ele é meu. Eu não preciso de mais ninguém. Shasta a acompanhou até a porta e conversou com ela por alguns minutos. O resto da noite foi gasto rindo dela e fazendo amor em frente à nossa lareira. Nunca fomos a um shopping. Paul, precisamos ir a uma festa neste fim de semana, Shasta declarou no dia seguinte. Olhei para ela, intrigada. Michelle nos convidou para sua festa de despedida, ela mencionou. Tenho certeza de que ela tentará executar seu plano para ter você de volta neste fim de semana. Provavelmente, ela tentará colocar uma cunha entre nós. E assim que você estiver sozinho com ela, ela provavelmente começará a me criticar, me chamando de imaturo e baixo, insistindo que você precisa de uma mulher de verdade. Então ela pode tentar persuadi-lo a ter intimidade, mas você não deve fazer isso. O que você deve fazer em vez disso é me dizer logo na festa para que possamos tirar sarro dela, e então ir embora. Quando chegamos na festa na sexta-feira à noite, ela já estava movimentada, embora não fosse bem o que esperávamos. O evento foi realizado em um bar local onde bebidas não eram cortesia. Havia apenas um punhado de mulheres presentes, a maioria das quais eram mais velhas, e para dizer com delicadeza, mais pesadas. Michelle nos cumprimentou na chegada, oferecendo-nos cervejas, embora ela parecesse mais focada em entreter Chase, me deixando um tanto ignorado. Eu os perdi de vista brevemente, e antes que eu percebesse, Chase tinha desaparecido. Com apenas 2 locais possíveis, ela poderia estar na sala atrás do bar ou na área do banheiro. Como eu não os tinha visto indo para trás do bar, a cena se resumiu ao banheiro feminino ou masculino. Naquele momento, Michelle se aproximou de mim, seu vestido revelador chamando a atenção para o contorno de seus mamilos contra sua barriga saliente. Paul, você gostaria de dançar, querido? Ela perguntou, estendendo a mão em minha direção. Afaste-se, Porky, eu respondi, empurrando-a para longe. Onde está Chase? Não tenho certeza, ela disse. Pensei que ela estava voltando para você. Vamos, querida. Vamos dançar só uma vez e então eu ajudo você a localizá-la. Ela se inclinou para me puxar para mais perto, esperando que eu notasse seus seios fartos e caídos. Rapidamente dei um passo para trás, fazendo-a tropeçar e revelar seu traseiro enrugado. Era evidente que ela tinha optado por não usar calcinha. Olhei para o banheiro feminino e vi que não havia ninguém lá. Do outro lado, na entrada do banheiro masculino, havia um homem. Ele está ocupado, ele me informou. Concordei com a cabeça, fingindo ir embora. Mas então, me virando, bati na perna dele com toda a minha força. Rapidamente despejei minha cerveja na cabeça dele, fazendo perder a consciência. Quando abri a porta, vi Shasta cercada por 3 homens. Não, ela implorou enquanto eles a atacavam. Quanta coisa dessa é necessária para deixá-la inconsciente? Um deles perguntou. Michelle quer que ela fique deprimida. Você não tem isso nem perto, eu retruquei. Eles a encararam, atordoados. Coloquei minha cabeça para trás no bar e gritei para o barman corpulento, chame a polícia. Ele entregou o telefone para a mulher e se inclinou sobre o balcão com um taco de beisebol, exigindo explicar a situação. Quando entrei no banheiro, apontei para os 3 homens e Shasta. Eles deram a ela substâncias ilegais e a trouxeram aqui, expliquei. Parece que minha ex-esposa Michelle queria ficar sozinha comigo e armar para minha futura esposa.
Ele começou a balançar um taco de beisebol na direção deles e a gritar algo dentro do bar. 2 outros homens entraram no banheiro e ele sussurrou algo para eles. Eles saíram e detiveram Michelle no momento em que ela tentava escapar do bar. Quando a polícia chegou, todos nós fomos para a delegacia. Todos os 3 homens confessaram sobre Michelle. Ela elaborou esse plano pagando-os para serem íntimos de Chase e gravando em vídeo para provar para mim que Chase era promíscuo. Michelle colocou substâncias ilegais na bebida de Chase. Cada um dos 3 homens foi sentenciado a 6 meses de prisão. O juiz considerou que, apesar da ausência de dano real causado a eles pela minha intervenção, eles precisavam de punição para se comportarem melhor. Michelle, no entanto, não enfrentou mais problemas de moradia. Ela passou de 5 a 7 anos na prisão como hóspede do Estado. Como ela está cumprindo sua pena em uma prisão feminina próxima, eu a visito a cada poucas semanas para aproveitar sua situação e zombar dela. Algumas semanas depois, minha vida também deu uma guinada. Uma manhã, acordei e encontrei Shasta sem seu sorriso habitual. Ela levantou a mão esquerda, estendendo um dedo, mas não era o que você poderia esperar. Era o que estava ao lado. Quero que você tire o dia de folga do trabalho hoje, ela declarou. Falei com Léo e ele está bem com isso. Ao pôr do sol espero um anel neste dedo. Olhei para ela e assenti. Você está falando sério? Ela perguntou. Sim, Chase, eu respondi. É hora de nos casarmos. Saí da cama e fui ao banheiro tomar um banho. Espere um minuto, ela disse. Você tem um dia inteiro pela frente. Eu até vou me juntar a você, mas escolher um anel não deve levar o dia todo. Com uma explosão repentina de energia, ela me empurrou de volta para a cama, me cobrindo de beijos. Um momento depois, ela parou abruptamente, percebendo algo. Oh merda, ela exclamou, pulando da cama. Eu quase esqueci. Ela tirou as pílulas anticoncepcionais da gaveta e jogou no lixo. Onde estávamos? O que é? Ela perguntou, sorrindo maliciosamente. No final, discutimos nossos planos e eventualmente compramos a casa que agora chamamos de lar. 5 anos se passaram. Temos 3 filhos e um cachorro. Mas ainda estamos cheios de energia enquanto Michelle cumpre sua pena na prisão. Olhando para trás, percebi que teria sido impossível escapar da minha vida em 60 dias, muito menos em 60 minutos. E ainda assim eu não conseguia me imaginar mais feliz. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.